Pelo encontro da preparação básica aí para UBI e competições, né, de programação em geral, tá? No nosso último encontro, eu tinha apresentado dois problemas, o problema do carnaval e o problema da montanha, tá certo? E na nossa apresentação passada, eu comentei, né, sobre algumas dicas básicas, muita calma, muita atenção, né? Gastar um tempo aí para ler e amadurecer, né, o entendimento aí do enunciado, porque parece incrível, mas muita gente erra porque não entendeu o que era para fazer. Então, já viu, né? Um aspecto chave é você usar os exemplos que vêm na própria prova para te ajudar a entender, né, a verificar se você entendeu realmente o enunciado, certo? Aí você define o que o programa deve fazer, né? E só então você busca uma lógica que atenda a esse requisito, né? E aí você codifica essa lógica numa das linguagens permitidas na prova, uma linguagem de programação permitida na prova. E deve testar, né? Já que na UBI a submissão é às cegas, testa até não poder mais. Por quê? Porque é a maneira que você tem de garantir que a probabilidade da sua solução estar realmente certa aumenta, né? Ser aumentado. Vai testar com os casos que estão enunciados e também com casos válidos que você mesmo criou. Então lembra, né, que a habilidade em criar bons casos de teste é uma boa habilidade, é uma habilidade interessante para o desenvolvedor, tá certo? E testa sempre com os mesmos casos, tá? Depois eu vou dar uma dica, né, sobre como você pode fazer isso. Bem, no último encontro a gente comentou o problema do carnaval, né? E eu pedi para você pelo menos tentar esboçar o pseudocódigo, sua capacidade de programação, né? O que você já sabe nesse momento, tentar submeter, né? O problema do carnaval você encontra ele tanto no Pratique do UBI, como você encontra ele no site do NEPS Academy, como também no URI, né? E fazer a mesma coisa para o problema da montanha, tentar esboçar um pseudocódigo pelo menos, e caso, né, você tivesse condição, submeter uma solução sua no site da UBI e no NEPS, né? Não tem esse problema no site do URI, pelo menos nesse momento. Bom, vamos voltar aqui, tá? Então eu tinha encaminhado isso aqui para tentar fazer pelo menos o pseudocódigo do problema do carnaval e o da montanha também, né? Alguém aí tentou fazer alguma coisa? Só para eu ter alguma ideia? Pois é. Fez em C, Lucas? Muito bem. Isso aí. Então, ó, eu vou comentar esse problema do carnaval, tá certo? Ó, eu vou disponibilizar as soluções, não é? Antes de entrar nesse cara, deixa eu mostrar o do código mesmo, ó. Então, ó, eu fiz dois pseudocódigos aqui, na verdade três, ok? Esse primeiro, ele não usa looping, tá? Ele não usa looping. Então, eu declarei uma variável n
para receber a nota, uma variável para saber a maior nota, uma variável para saber a menor nota e a soma das notas. É tudo real, né? Tudo de um tipo real. Aí, aqui nesse caso, é a solução, cara, mais simples possível. Ok? Então, ó, eu leio a nota, a primeira. E essa primeira nota eu guardo como sendo a maior e a menor. E a soma é o valor dela também. Então, a primeira nota que eu leio é a maior nota até aquele momento, a menor nota até aquele momento, e é a soma até aquele momento. Né? Só li uma, essa única nota é tanto a maior quanto a menor quanto a soma. Aí depois, ó, eu leio a segunda nota. E aí, ó, acumulo ó, a soma que eu tenho mais essa nota que eu li, a soma, e guarda na variável soma. Aí eu vejo, se a nota que eu acabei de ler, que é a segunda nota, é menor do que a menor que eu tenho até agora, então eu atualizo aqui, ó. Eu tenho uma nota que é menor do que a que eu tinha lido antes. Tá, então a menor agora é ela. Eu pego essa nota e atualizo aqui. Aí eu faço um outro teste. Se essa nota é maior do que a maior até agora, então ela é a nova maior. Guardo, né? Essa aqui é a atribuição, essa flechinha aqui, né? Guardo esse N, essa nota N que eu li, como maior. Né? Então, ó, li uma nota, acumulei na soma, atualizei o menor e o maior se for necessário. Repare que aqui vai somar sempre, né? Agora, essa atribuição vai depender disso aqui ser verdade, e essa atribuição vai depender disso aqui ser verdade. Aí, ó, eu repito para a terceira nota, ó. Repare que a terceira nota, ó, ó, a segunda nota está aqui, ó. Segunda nota é isso aqui. Processamento da segunda nota é o que está marcado aí em laranja. Você tem a parte de baixo aqui, ó, é a terceira nota, ó. Repare que é rigorosamente igual. Não muda nada. Tá? Não muda nada. Então, o processamento da próxima nota é igualzinho o anterior. Aí, então, ó, leu a terceira nota, somou, acumulou ela na soma. Se for menor que a que eu tenho até agora, atualizo o menor. Se for maior, atualizo o maior. Né? Quarta nota, ó, igualzinho também. Quinta nota, igualzinho também. Então, nesse caso, ó, eu sei que vai ser sempre sim. Não vai mudar nunca. Então, ó, eu fiz, ó, recebe a primeira, né? Guarda lá o que precisa guardar. Recebe a segunda, recebe a terceira, a quarta e a quinta. Se fosse 10 notas com esse raciocínio, eu ia fazer 10 vezes a mesma coisa. Funciona? Funciona. Entendeu? Quem disse que não funciona? Aí, ó, o resultado eu calculo assim, ó. O resultado é a soma, repare que a soma é o somatório das 5 notas de todas, e aí eu subtraio ó, o valor da menor e o valor da maior. Soma menos menor menos maior. Entendeu? É isso.
É uma solução que resolve. Vai passar lá no site lá? Vai. Se você implementar isso aqui numa linguagem daquelas. E repare que é um código assim, vamos dizer, bem, né? Bem simples, bem rudimentar mesmo, né? Ó, lê a primeira, né? Atualiza tanto maior quanto menor quanto a soma, e depois, da segunda em diante, né? A soma sempre é atualizada, o menor e o maior depende do teste, e no final você imprime a soma menos o valor da menor nota e menos o valor da maior nota. Ok? Então, essa é uma solução. Agora, ó, voltando aqui no coisa, ó, eu peguei um pedaço desse programa. E repare o seguinte, ó, que eu tenho um trecho que é repetitivo, ó, que é justamente este trecho aqui, ó. Esse trecho. Viu como eu sou retinho? Tá certo? Eu vou fazer isso várias vezes. Então eu posso colocar isso dentro de um looping. Olha lá. E isso aqui é um looping. Agora já não ficou tão bonitinho, hein? Vamos ver se eu... Isso aqui é um looping. Isso aqui é um teste. Isso aqui é outro teste, né? Então, o que está aqui dentro depende disso aqui ser verdade. Isso aqui depende disso aqui ser verdade, né? Mas o resto aqui, né? Então, ele vai ler um N, vai aguardar esse N na soma, acumular, né? Aí vai testar o menor, se for menor, atualiza quem é o menor, se for maior, atualiza quem é o maior. E aí eu preciso passar. Então, a única coisa que eu tive que fazer é começar com a variável maior com algum valor para poder comparar. Então, na hora que ele lê o primeiro, ele vai fazer, aqui no meu caso, eu dei um tratamento separado, à parte. E para os outros eu já dei um tratamento padronizado. Aqui, o que eu faço? Eu chuto para o maior um valor absurdamente baixo, ou seja, um valor menor do que qualquer valor possível. A gente chama isso aqui, nesse contexto, de menos infinito. Por menor, eu faço o contrário, eu coloco um valor absurdamente alto. Aqui, esse aqui seria um mais infinito. Repare, as notas nossas não são entre 5 e 10, e a gente não vai trabalhando só com nota válida. Então, qualquer nota menor do que 5 já poderia ser, aqui nesse caso, um menos infinito. Tá? E então, menos 4, 3, 0, podia ser. Aqui eu pus menos 1. E a nota máxima é 10. Então, 11 já seria infinito também, nesse contexto. Entenda? Infinito para nós é um valor maior do que o maior valor válido, e menos infinito é um valor menor do que o menor valor válido. Tá? Então, eu botei no maior um valor absurdamente baixo, no menor um valor absurdamente alto, e soma começa com 0. Então, daí, ó, quando eu leio aqui a primeira nota, não importa, ela é uma nota válida. Na pior das hipóteses, é uma nota 5. Somo essa nota aqui, 0 mais essa nota, guarda aqui. Essa nota, imagine que seja 5, é menor do que 50? É.
qualquer nota válida é menor do que esse absurdo que eu botei aqui. Então, aqui eu garanto que para a primeira nota ele já entra aqui. Entendeu? Aí a maior nota, imagine que seja 5. Bom, a maior até agora é -1, cara. 5 é maior que -1? É. Ele entra aqui também. Entendeu? E aí eu preciso de um contador para saber a quantidade de notas que eu tenho que receber, ó. E aí ele começa no 1, né? Enquanto for menor ou igual a 5. Então repare que este pedaço aqui, ó, tá aqui dentro, ó, né? Vou marcar ele em azul aqui, ó. Ó, repare que este pedaço aqui, ó, é esse aqui, ó. Então, através de um looping, eu consegui dar uma encurtada no meu código. Eu estou vendo que eu estou fazendo a mesma coisa várias vezes, boto no looping. É claro que eu tenho que ter aí um certo raciocínio para fazer isso sem nenhuma grande bobagem, né? No caso, eu tive que adaptar o primeiro caso, por exemplo, né? Mas teria outras maneiras também de fazer isso. Certo? Deixa eu ver aqui. Esse pseudocódigo, isso, pode ser vetor, não tem problema. Gustavo falou o quê? Essa linguagem de pseudocódigo é uma linguagem de uma ferramenta que eu vou comentar daqui a pouco para pseudocódigo. Bom, tá certo? Então esse é um pseudocódigo que é um brasileiro que criou, né? Você pode ver que ele é em português. Chama VisuAlg, né? Esse pseudocódigo ele, ele é feito numa plataforma, ele é feito numa ferramenta chamada VisuAlg, tá? O barato dela é que você daí põe esse código lá, ela faz o teste de mesa, ela executa também, entendeu? Então dá para fazer dela. Tem que achar ela, procurar para download, baixar. E eu vou colocar esses arquivinhos no Teams, né? E aí depois, se você quiser, você pode brincar com ela. O Dimas tem alguma coisa semelhante ao Visual agora, né? Foi até um trabalho de graduação. Então depois também. Só que a anotação dele não é a mesma, tá certo? Muito bem. Então, o programa aqui, ó, que implementa esse looping, né? É esse aqui. Eu tenho alguns includes, né, da linguagem C, seriam os headers, né, arquivos que têm definições básicas da linguagem que o compilador vai precisar, e tá aqui, né? Vamos, vamos botar o pseudocódigo aqui do lado, né? Então, você tem aqui o... Vamos subir um pouquinho, né? As variáveis, né? Ó, N, maior, menor e soma, são reais. Em C, um dos tipos reais é o float, então estou usando float aqui. O contador é uma quantidade inteira de passagens, né? Uma, duas, três, né? Então, int, né? Aí, ó, estou fazendo atribuição, o meu valor extremamente baixo para maior, o meu valor extremamente alto para menor e o meu zero para soma. E aí, ó, em vez de eu fazer aqui um while, né?
eu estou fazendo um for. Mas repare que eu poderia ter escrito um while aqui. E aí, daria na mesma. Aqui, ó, para contador igual a 0, então isso aqui é uma atribuição que ele faz uma vez só. Podia ser 1, não tem problema. Então ele entra e já faz isso. Contador menor que 5. Então ele vai fazer com o contador valendo 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então dá 5 coisas. A cada passagem, no final, ele vai fazer isso. Né? Que seria isso aqui. Então repare, ó. O equivalente disso está aqui. Eu até vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar igual, vai, ó. Devia estar igual, né? Pronto, ó. Tá? Pronto, tá igual. Certo? Olha lá. O scanf em C é o leia. Acumula a soma. Cn menor do que o menor, então menor igual a n. Se n maior que o maior, maior igual a n, né? E volta. No que volta, tá somando. Esse C++ é a mesma coisa que C mais 1. Né? Ok? E no final, quando sai do looping, ó, o meu fim enquanto aqui seria essa chavinha, ele faz aqui o escreva. O escreva é o printf. Né? O escreva é o printf. Tá? Então é isso. Então, ó, isso aqui ele faz uma vez só quando ele chega no looping, logo que ele entra, tá certo? Isso aqui ele testa sempre, e enquanto isto for verdadeiro, ele fica no looping. A hora que isso aqui deixou de ser verdadeiro, ele sai fora. E isso aqui ele faz uma vez a cada final do looping. Tá certo? Muito bem. Então esse programa aqui vai rodar. Né? E aí eu poderia, nesse caso, né? Vamos salvar ele aqui, vai, ó. Carnaval, né? Vou compilar, ó. Tá lá o meu arquivo carnaval.c. Vou compilar ele aqui num compilador meu. Compilou. Tenho então aqui agora, ó, um arquivo executável. Vou rodar, ó, ponto barra carnaval, né? E aí, ó, primeira nota foi 5, segunda nota foi 10, terceira nota foi 8, quarta nota foi 9,5 e quinta nota foi 10, vai. Então, ó, repare, aqui tá dando, ó, 15, 15 com 8, 23, 23 com 9,5 dá 32,5, 42,5. A soma, então, ó, dessas 5 notas dá 42,5. Se eu tiro a maior nota, eu tiro um 10. Então passou a ser 32,5. E aí eu tiro a pior nota, que é 5. 32,5 menos 5 dá 27,5, que é o resultado aqui, ó. Tá vendo? Vamos testar com outro valor agora, ó. Tudo pior nota, ó. Então, ó, vai dar 15. Por quê? Porque a soma toda deu 25, né? 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 5, 25. Aí eu tiro um 5, porque é a pior nota, virou 20. Tiro outro 5, que é a melhor nota, virou 15.
Vamos imaginar que o cara só tirou nota boa, hein? Ó, 10, 10, 10, 10, 10. Certo? Ó, o somatório deu 50. Tira 10 da pior nota, vira 40. Tira 10 da melhor nota, vira 30. Entendeu? E você já viu que com quebradinho funciona também, ó. E ele está mostrando com uma casa depois da vírgula, que é o que está pedindo lá na prova. E aí eu tratei isso no meu printf, né? Na minha máscara de impressão. E no OBI, que não mudou ainda a página, viu? Ó, ainda está 2020. Tá aqui. Carnaval, né? Muito bem. Então, ó, vou selecionar a linguagem, C, vou achar o arquivo, no meu aqui está no drive D, Carnaval 1, né? E submete. Se tiver tudo em ordem, funcionando o ambiente, olha lá, ó, ele testou, resultado da submissão, tarefa Carnaval, linguagem C, compilação correta, quer dizer que ao tentar compilar lá no site, correu tudo bem. Fase de testes. Então, ó, cada conjunto de testes tem que ser aprovado, né? Tem que ser executado em no máximo 1 segundo, 1000 milissegundos. Aí ele testou com 10 conjuntos de teste, cada um valendo 10 pontos. Tá certo? E o primeiro conjunto, ó, tem 4 pontinhos, então foram 4 entradas de dados, cada uma de 5 números. Tudo pontinho, ó, lembra, pontinho é resultado correto. Então, eu ganhei 10 pontos no primeiro conjunto de teste, mais 10 pontos no segundo conjunto de teste e assim por diante. Total 100 pontos de 100 possíveis. Entendeu? Então, peguei todos os pontos que o problema permitia. Então, esse programa que você viu aqui, né? Ó, esse programa aqui que implementou essa lógica, né? Que eu comentei. Tá certo? Eu posso também, nesse caso, submeter lá no URI, né? Um estava logado. Tá certo? Colei, né? Enviar. Tá certo? E aqui, ó, tá pensando. Ó, ganhei confete, ó. Aceito, tá vendo? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Passou aqui. E eu posso também lá no NEPS. Que também tem o problema carnaval. Aí, ó, ele põe aqui escrever, né? Eu ponho o código aqui. Enviar o aviãozinho. Olha lá. Enviada, nós estamos checando a sua submissão, né? E aí já deu o resultado aqui, ó. Aceito, ó. Seu código acertou todos os casos de teste. Yes! Ok? Muito bem. Então é isso. Tá certo? Então vai que vai. Neste caso, alguém falou que usou vetor, né? Olha lá, o Lucas. Eu tenho uma solução usando vetor também, tá? Cadê aqui? Eu fiz ela
meio zoada. 5 valores, maxtam vale 5. Então, essa aqui já é uma solução mais enjoada. Você viu que, ó, eu não preciso nem de looping para passar esse programa. Recebo 5 vezes e vou testando e somando. E no final imprimo a soma menos o maior menos o menor. Mas ó, esse aqui eu já passo outra ideia. Vetor de float. Senhor, não sei o que é vetor. Não precisa saber aqui agora, só vou comentar como é diferente a resposta. Ó, a solução, ó. Fico num looping e guardo tudo num vetor. Certo? Guardo em cada vetor, em cada elemento. Aí, ó, eu ordeno o vetor. Essa linha 18 aqui, ela está botando o vetor em ordem crescente de nota. Então, no primeiro elemento fica a pior nota e no último elemento fica a maior nota. Fica em ordem crescente. Aí o que eu faço? A soma começa com 0 e aqui eu vou começar do segundo elemento, eu vou pular o primeiro porque é a menor nota, não vou considerar. Vou somar o segundo, o terceiro e o quarto e vou descartar a última, porque a última é a maior, já que está ordenado. Entendeu? Então veja como tem um monte de jeitos possíveis. Entendeu? Para esse problema, vai desde uma solução bem simples, né? Bem tosca, né? Faz a mesma coisa 5 vezes, né? Vai ter uma mais, né? Legalzinha lá com o loop só. E eu posso botar e ordenar, entendeu? Também dá. Vai depender do seu repertório. Vai depender do que você já sabe. Ok? Muito bem. Então, esse é o problema do carnaval. Eu vou deixar, né, esses 2 fontes e o pseudocódigo na pastinha de arquivos do Teams. Depois você pode dar uma olhadinha. Por quê? Porque você começa a pegar uns macetes depois que você já tentou fazer, você já pensou no problema, você já quebrou a cabeça, né? Daí você aprende com a solução dos outros. O ruim é você olhar a solução dos outros sem você ter pensado na sua. Entendeu? Porque daí você está totalmente entregue, você está sendo rebocado pelo raciocínio alheio. E você não vai aprender nada desse jeito. Mas depois que você pensou, que você quebrou a cabeça, que você apanhou, que você entendeu o que de repente você até consegue ter alguma ideia do como, apanhou um pouquinho, entendeu? Fiz o problema, resolveu, passou. Tá, pode olhar dos outros também, porque de repente você vai ver uma outra maneira de resolver o mesmo problema. De repente melhor que a sua, de repente pior do que a sua. Entendeu? De repente tanto faz, é só diferente. Ah, eu não consegui fazer, mas eu tentei. Então você tentou do seu jeito, tá? Agora olha ali, veja o que está acontecendo, né? Veja se aquilo ali podia resolver um pouco a dificuldade que você encontrou, né? É assim que funciona, tá? Então é desse jeito, tá? Certo? Problema da montanha. O problema da montanha era aquele de ver se tinha um valor que era menor do que o valor que vinha antes dele e menor do que o valor que vem depois dele, né? Ou seja, um inteiro que é menor do que os seus 2 vizinhos, né? O anterior e o posterior.
Então era isso que tinha que fazer lá. Vai receber uma certa quantidade de números e tem que verificar se acontece aquela situação, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma solução, né? Eu até comentei na aula passada que eu podia receber tudo num vetor e depois ir olhando, né? Eu começo do segundo e vou até o penúltimo, né? Porque só me interessa os caras que têm um anterior e um posterior. Então o primeiro não me interessa porque ele tem posterior, mas ele não tem anterior. E o último também não me interessa, por quê? Porque ele tem anterior, mas não tem posterior. Então eu só quero gente que tem um cara antes e um cara depois. Então, ó, o problema é no máximo 1000. Então criei um vetor com 1000. E, não sei se você lembra, os valores das alturas, né, são inteiros. Então, um vetor de inteiros com 1000. E aí eu vou precisar saber a quantidade, vou precisar saber um contador, assim por diante. Então, variáveis né, auxiliares, etc. Esse n, quantos números eu vou ter que receber? Então, é dado lá na entrada falando, ó, na primeira linha haverá um n que indica quantas medidas tem na montanha. Recebi aqui. Aí, ó, estou fazendo a entrada aqui. Né? Então ó, vou percorrer do 1 até o n. A quantidade de números. Então, eu li o primeiro número, guardei na posição 1 do vetor. Conte mais 1. Então, agora conte vale 2. 2 é menor que n. Números na posição 2. E assim por diante. Aí, aqui então eu estou recebendo os valores. Aí agora, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou começar na posição 2, o meu vetor aqui, o primeiro elemento está na posição 1, eu não quero ele. Né? Então, eu vou começar na posição 2 e vou até o penúltimo, ou seja, até enquanto o conto for menor do que o n, porque quando o conto for igual ao n, eu não quero mais, porque já está no último. E aí eu testo, ó. Se esse cara, onde eu estou, números, índice conte, é menor que o que vem antes dele, que está na posição conte menos 1, e ele também é menor que o que vem na posição para frente dele, que é o conte mais 1, eu somo uma quantidade aqui. Eu tenho um ponto que é uma cava. E aí, ó, vou percorrendo. Se no final a quantidade é maior do que zero, eu tenho pelo menos um ponto que é menor do que o seguinte e o posterior. Então eu imprimo sim. Se a quantidade for zero, porque ninguém é menor que o anterior e também menor que o posterior. Então daí eu imprimo não. Aqui eu podia ter usado um AND, tá? Mas essa ferramenta aqui ela não tem um operador AND. Pelo menos não tinha na época para esse tipo de condição. Então daí eu tenho que botar um if dentro do outro. Tá certo? Vamos ver aqui, hein? Tá. Então, o programa para esse ficaria assim, ó. Um vetor com 1000 de inteiros, né? Maxtan é a mesma coisa que 1000 aqui. Então aqui tá valendo 1000. Recebeu o n. Recebeu o n. Aí, vou recebendo até a quantidade lá, guardando no vetor. Então, estou recebendo. Cada passagem, né, o conte vai somando 1. Né? Aí depois, ó, estou percorrendo. Ó. Se o cara conte é menor do que o conte menos 1 e o cara da posição conte é menor que o da posição conte mais 1, quantidade mais 1, tá certo? Quantidade maior que 0, sim. Quantidade igual a 0,
Não. Tá? Então, deixa eu subir lá já. Então, tá lá, hein? Tá? Então, esse aqui é esse que eu acabei de colocar. Se for lá, né, no da montanha, certo? Ó, vou lá pela UBI, né? Tá lá o problema da montanha, linguagem C. Vou buscar lá onde eu peguei esse. Montanha 1, né? Aí submete. Tá certo, ó. Aí, ó, cada execução meio segundo. E ó, é 4 conjuntos de casos de teste. O primeiro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes. Valia 25 pontos. Acertei tudo. O próximo tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acertei mais 25 pontos. Mais 9, mais 25. E o último conjunto também tinha 8, acertei. Entendeu? Então eu ganhei 100 pontos dos 100 possíveis. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Então é isso. E no NEPS, né? No URI não tem. No NEPS tá lá o mesmo problema, certo? Escrever solução. Aqui eu tenho que copiar, né? Porque ele não tem anexar, né? Repare que é uma solução, né? Que eu estou fazendo bem simples. Ela não tem nenhuma grande, né? Pois aqui, né? Enviar. Ok. Olha lá, tá virando ali, ó. Aceito, ó, né? Tá bom? Aqui no NEPS da outra vez eu não consegui usar, né? Porque eu tava fora do. Eu tava com a senha bichada, né? Ó, você tem um ranking, repare. Então, quem é o cara, quantos pontos ele fez, entendeu? Então, esse aqui é os caras que estão se matando, né? Repare, ó, colégio Aritsá, tradicional, né, nessas competições, entendeu? Colégio Master, né? Tá certo? Mas, então aqui tá por a classificação por pessoa, né? E você pode ver um ranking por instituição, entendeu? Federal do Ceará, né? Total de pontos, em média, por competidor, ok, ó. E assim vai, ó. FATEC tá aqui, ó. Tá aqui, cadê? Ó, 28º, ó. Tem 16 e a média de pontos é 4.000, né? E tá aqui, ó, né? O problema é que muita gente, ó, só pôs o nome e não fez nada, né? Não fez nada. Aí fica ruim, tá? Eu mesmo fiz pouco, né? Brinquei um pouco aí. Aí ele tem um ranking, uma progressão, entendeu? Assim por diante, né? E aqui você pode, né? Olha, ele divide os problemas em várias categorias. E aí você pode tentar melhorar, né? Usando as dicas que eles dão aqui, ó. Certo?
Então vale a pena, de repente, dependendo do tempo, ó, tutoria, né? Olha lá. E você pode ser, ok? Bom, existe uma outra solução que eu comentei também, que em vez de você receber tudo num vetor e vir processando depois, você já vai olhando conforme vai recebendo. E aí você não precisa de um vetor. Você precisa de 3 variáveis, uma para o anterior, outra para o valor do meio e outra para o valor da frente, né? E essa solução está aqui. Ok, ó. Número 1, número 2, número 3, ó. Daquela sequência, o primeiro, o do meio, né? E o da direita, né? E aí, de cara, eu já leio 3, né? O, leio a quantidade de valores, o primeiro e o segundo, já leio logo de cara. Aí, ó, leio isso aqui, que é o terceiro. Com isso, então, ó, eu tenho o num 2 com o num 1 antes dele e esse num 3 que eu acabei de ler depois dele. Aí eu testo, esse num 2 é menor que o num 1 e é menor que o num 3, né? Se for, soma 1 na quantidade. Aí, ó, quem era num 2 vira num 1, quem era num 3 vira num 2, volta aqui, leio o novo num 3. E assim vai. Tá certo? Aqui, ó, para esse problema em particular, se eu entrasse aqui, ó, eu já podia saber, a primeira vez que eu entrei aqui, ó, ele não quer saber quantos picos tem. Ele quer saber se tem mais de um ou não. Então, a hora que você entrou aqui uma vez, você já tem que imprimir sim. E pode encerrar o programa. Se nenhuma vez ele entrou aqui, daí sim que você imprime não. Então, dá para fazer uma melhoria nesse pseudocódigo aqui. Eu não fiz para preservar uma simetria com o outro programa do vetor ali, né? Aquele que resolveu usando o vetor. Lá também eu podia ter feito. Tá? Mas a nossa ideia aqui é tentar, primeiro, conseguir soluções simples. Entendeu? Depois que você domina uma solução simples, você pode pensar daí numa mais sofisticada, numa mais enxuta, numa mais elegante, numa mais eficiente, entendeu? Primeiro, eu acho uma solução eficaz, que resolve. A hora que você conseguiu garantir que essa solução você tem, só depois disso que você vai ficar pensando em grandes especulações lógicas, né? Por aí. Ok? Muito bem. O que você viu aí, né, é um conjunto de soluções para os nossos dois problemas da aula passada, né? A partir deles, você viu como é que você testa lá no UBI, você viu como é que testa lá no URI, você viu como é que testa no NEPS, né? Agora, você pode, por exemplo, já começar a brincar com problemas fáceis, né? Certo? E aqui me ocorre no Pratique, ó, a idade de Dona Mônica, esse aqui é um que você pode, de repente, tentar fazer, tá certo? Com o que você viu, né?
Aqui, você pode tentar fazer. Depende aí. Agora, se você já tem alguma habilidade de programação com alguma linguagem, você pode tentar fazer a solução e passar no site. Se você ainda não tem, você pode brincar com o pseudocódigo. Qualquer notação que você use para pseudocódigo, fluxograma. Entendeu? Brincar com a lógica daí. Tá certo? Uma outra coisa, pega o problema, né? Estudou, né? Pensa em bolar novos casos. Entendeu? Vamos imaginar que você tá ruim, inclusive de pseudocódigo, né? É uma possibilidade, né? Quem garante que de repente você é ruim até de pseudocódigo nesse momento, né? Mas você é encardido, entendeu? Você é o cara que não vai desistir. Você não larga o osso, entendeu? Você é o bicho que... Então, pega o problema, brinca de entender o problema e bolar casos de teste. Tá certo? Bolar bons casos de teste. No caso do carnaval, não tinha muito o que fazer ali, né? Era sempre 5 números, era sempre números entre 5 e 10, inclusive 5, inclusive 10, né? Tá, então você tinha que ter pelo menos um caso com os menores valores possíveis, pelo menos um caso com os maiores valores possíveis, né? Casos com vários valores repetidos, casos sem valor repetido. Só isso. Não tinha muito o que inventar ali, né? No caso da montanha, você já tinha mais situações. Você já tinha mais situações de interesse ali. Por quê? Porque a entrada era maior, podia ter até 1000 valores, tá? Entendeu? E você podia variar situações, né? Então você podia ter, por exemplo, a menor entrada possível, com 3 valores. Tá? A menor entrada possível com um pico. A menor entrada possível. Então, a menor entrada possível com um pico. Vamos lá. Ó, a menor entrada possível com um pico. Ó, vamos imaginar. Ó, com um pico você tem isto, isto, isto e isto, né? Ou isto, isto e isto. Ou isto, isto e isto. Ok? Seu programa, nessas 3 situações, ele fala não, ele fala N. Agora, para ele ter mais de um pico, só tem uma configuração, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Ou seja, o carinha do meio é menor que os outros dois. Então, repara, para falar que ele tem um pico só, pode ser que o carinha do meio é maior que os outros dois não precisam ser igual que eles estão aqui. Basta que esse seja maior que esse e maior que esse, né? O último é o maior de todos, ou o primeiro é o maior de todos. Todos esses casos aqui, ó, a resposta tem que ser N. E aqui a resposta tem que ser S. Entendeu? Então, de saída, ó, se eu vou fazer essa prova, eu já chego aqui e já bolo 4 casos só para essa situação. Por quê? Porque pode ser que, dependendo de como eu organizo a minha lógica lá,
eu falhe numa situação que nem essa, que é só tem 3 e é isso aqui. Entendeu? É lógico que uma solução bem bolada, bem codificada também, vai passar corretamente por essas 4 situações e dar, né, a resposta esperada. Mas o que eu estou falando é que às vezes na hora lá você faz um pensamento meio estranho lá, que até dá certo, mas às vezes, em alguns casos especiais, ele fura. Entendeu? Agora, repare que eu tive que usar a cabeça para bolar, para enxergar essas 4 possibilidades. Entenda isso. Você tem que ter uma certa imaginação para enxergar esse tipo de coisa. Então você tem que estar focado no problema, você tem que estar desligado das perturbações. Você tem que ter aí uma certa. Entendeu? Porque senão você não consegue estar atento o suficiente para. Opa! Aí daí você tem que ter. Você vai ter os casos com um N maior, né? Do que 3. Ok? Mas daí você tem que ter pelo menos um caso que só tem um pico e ele é logo o primeiro, um caso que só tem um pico, ele é logo o último, um caso que ele só tem um pico, é mais pro meio, entendeu? E pelo menos um ou 2 casos que tenha 2 picos ou 3 picos espalhados aí, entendeu? Bolar casos de teste não precisa você ter conhecimento de programação. Basta você estar atento ao problema. Ok? Então é isso. Você precisa ter esse tipo de atenção, tá? Então você já pode, qualquer um pode começar bolando bons casos de teste. Essa é uma habilidade importante. Eu não sei como é que anda hoje, né? Mas tinha competições online onde você tinha os problemas para resolver online. Então, imagine você no seu computador, via internet, né? Um maluco, sei lá, na Estônia, outro, né? Os caras na China, os caras na Rússia, os caras não sei aonde, né? E tinha um tempo lá para resolver, sei lá, 5 problemas. Aí dava o tempo, 5 problemas, quem acertou, quem não acertou, né? Aí depois tinha uma janelinha de tempo onde você podia olhar o código de concorrente seu. E você podia propor casos de teste que eram válidos e o programa do cara não resolvia. Aí era como se você furasse o balão do cara, entendeu? Você diminuísse a pontuação dele. É lógico que os outros caras iam poder fazer a mesma coisa com o seu problema também. Olhava a sua lógica e. Porque, de repente, a massa de testes lá do servidor não foi bem elaborada o suficiente e uma solução de repente não tão boa, consegue passar nos casos que estão lá, mas um competidor consegue ver um defeito naquela solução que não está sendo pego no coisa e porra, isso aí eu achava fantástico, por quê? Porque daí o cara realmente, né, ele valorizava a parte do teste. Tanto do teste dele quanto o teste dos outros. Ele ia ter que entender o código alienígena que o outro cara bolou, né? Por quê? Porque às vezes é duro de entender a lógica da gente, imagina a lógica dos outros, né? Essa é uma habilidade importante também. Então, tinha esse tipo, no Top Coder tinha isso aí. Mas eu não sei mais como é que tá essas coisas, parei, né, de ver. Tá certo? Muito bem. Então, testar. Para a OBI, teste é uma obsessão para você, tem que ser. Mais do que você tentar resolver 4 problemas dos 4 que tem na prova, você tem que tentar garantir 1 ou 2 problemas que, cara, esses aqui não tem erro. Então eu testei bem, tá certo? É claro que o tempo é curto na prova. Então você tem que estar já habituado com isso. Isso tem que se tornar, entendeu? Um comportamento, né, padrão seu. Um olhar
crítico, um olhar agudo para isso. Tá bom? Muito bem. Uma coisa que a gente costuma fazer, e que aqui eu só vou comentar inicialmente, é o seguinte: a gente costuma gerar arquivos de teste, arquivos de entrada. Tá bom? Entenda que, se para você não ficar muito claro isso, se achar muito complicado, não é problema, toca o barco, faz de conta que eu não falei disso. Ok? Mas, ó, não sei se você reparou, mas eu aqui fiquei digitando, né? Eu fiquei digitando os valores a cada vez que eu executava o meu programa, né? Isso aí não é bom durante a prova. Por quê? Porque você perde tempo digitando 20 vezes a mesma coisa, né? E para nós é interessante você bolar bem os casos de teste, daí você vai tentar testar sempre com aqueles mesmos. Você não precisa ficar inventando coisa no meio, né? Então, ó, eu tenho o meu programa aqui, ó, carnaval.exe, tá? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso chegar aqui, tô no bloco de notas, hein, ó. Tô no bloco de notas. Pode ser qualquer editor. Ah, lá é 5 notas. Tá. Vamos fazer um fácil, vai, ó. 5, 6, 7, 8 e 9, né, ó. Então, ó, fiz um caso de teste. Tem 5 números reais entre o menor valor possível e o maior valor possível. Tá tudo ali bonitinho, 5, né? Tudo maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10. Tá? No caso, para facilitar o meu raciocínio aqui, eu pus em ordem crescente. Então, ó, a nota tem que ser a 6, né? Eu vou pular o primeiro e vou ignorar o último. Então, ó, 6 mais 7, 13, mais 8, 21. Então, a nota aqui tem que dar 21. Ok, ó? E aí eu vou salvar isso aqui na mesma pasta que está o meu arquivinho lá. Ó, eu vou escrever aqui, ó, um lixo qualquer, ó. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Já criei um arquivo chamado vaicorinthians.txt, Não, nada a ver, irmão. tá? E o que que ele tem? Ele tem uma entrada dentro do padrão que está lá no enunciado. Tá certo? Então, aqui seriam os casos que eu usaria para testar aquele programa, por exemplo. Imagina, então, que eu fazer a prova, eu elaborei esse caso de teste, eu entendi que esse é um caso de teste que eu devo, só que daí eu fiz o seguinte, em vez de eu anotar ele num papel, eu escrevi ele num arquivinho no bloco de notas, repare, ó, não tem espaço sobrando, entendeu? Nem antes, nem depois, tá? Tem lá só os valores, ó, primeira nota, um espaço, daí, né? Segunda nota, espaço, terceira nota e assim por diante. Vai Corinthians.txt. É lógico que ninguém põe um nome desse. Come on, man! Né? Eu tô pondo de zoeira. Para você ver, cara, que se funcionar até com Vai Corinthians, cara, funciona com qualquer nome decente. Né? Aí, ó, o meu programa é o do Carnaval, né? Ó, Carnaval 1, que foi aquele ali. Ó, Carnaval 1 é aquele mais simples que tem um looping, ó. Não é nem aquele simples de tudo que não tem looping e não é aquele zoado que ordena. É o normal, vai. Repare. Repare que só tem printf também, ó, da resposta. Não tem informe o valor, não. Deseja continuar, não. Entendeu? System pause, não. Só tem o código necessário.
né? Aí, ó, e tá compilado já. Ó, tá lá o vai Corinthians, né? Ponto .txt. Então vou executar agora, ó, o carnaval, ó. Só que eu não vou dar enter aqui. Eu vou botar um sinal de menor. E aí eu ponho o nome desse arquivo, Corinthians. Aí Corinthians.txt. Então, eu botei a chamada do meu programa, um sinal de menor, então ele funciona como se fosse a ponta de uma flechinha para o programa. Vai Corinthians.txt. E vou dar enter, ó. Ah lá, ele deu a resposta para mim, 21. Repara que o meu programa não sabe desse arquivo. Eu programei o programa como se eu fosse digitar os valores. Mas o que que faz esse sinalzinho? Ele é um operador do sistema operacional, tanto do ambiente Windows, DOS, quanto do Linux, que faz o tal redirecionamento de entrada. Então, daí aquilo que o programa buscaria no buffer do teclado, que seria a entrada padrão, ele vai pegar nesse arquivinho que eu escrevi. Não importa o nome do arquivinho, você só tem que saber o nome na hora de escrever aqui a chamada. Como eu chamei de vai Corinthians, aí vai Corinthians. Entendeu? Então repare, ó, eu não preciso perder tempo, eu digito os valores das entradas uma vez só nesse arquivinho. Crio lá 4, 5 arquivinhos. Vai Corinthians 1, vai Corinthians 2, entendeu? Poder chamar também de Carnaval 1, Carnaval 2, sei lá, problema A, vai A1, A2, A3, A4, entendeu? E daí na hora de executar, fica mais rápido. Você não precisa ficar perdendo tempo na entrada de dados. Você garante que você vai testar sempre com os mesmos casos. Não vai digitar por engano alguma coisa lá e daí você vê que dá a resposta errada, não deu o que você esperava, você não percebeu que você digitou errado, entendeu? Aí você fica caçando o erro no problema. Puta vida. Entendeu? Então, quando você já está mais maduro, a gente começa a usar esse tipo de recurso. Entendeu? Então, você bola os casos de teste uma vez só, já cria os arquivinhos de entrada, que são esses caras aqui, entendeu? Tá resolvido essa parte. Programa, testa. Para testar ficou fácil, porque é só rodar já buscando do arquivo tal e vai que vai. Você se torna produtivo. Entendeu? Mas isso mas eu não sei fazer. Tá, por enquanto você não faz. Mas continue valorizando elaborar bons casos de teste. Você não precisa nem saber programar para bolar bons casos de teste. Você saber fazer isso já é uma grande coisa. Tá? Ok? Bom, Lucas Tadeu está perguntando: esse tempo de execução é da sua solução ou é um critério de avaliação do código? Não, se você estourar o tempo de limite, o tempo de execução é determinado por problema. O primeiro problema, o tempo é 1 segundo. O segundo problema, o tempo é 2 segundos. O terceiro problema, o tempo é 1 segundo. Então, quem elabora a prova determina também o tempo limite. Tá? Esse tempo limite pode variar conforme a linguagem. Então, para uma solução em C é 1 segundo, para uma solução em Python é 2 segundos. Pode acontecer isso. Mas os caras que bolam a prova, né? Eles que decidem isso. Tá certo? Aí, na hora que seu programa vai rodar, na verdade, vai ter um outro programa que roda o seu programa. E ele controla para que não tenha perturbações, entendeu? Para afetar o tempo de execução. Então tem um certo controle para isso. Ok? Tá, então tem isso. Para nós agora, que você já viu algumas soluções, né? Que estão lá no Teams, na aula que vem nós vamos começar a falar de
avaliar os problemas, de julgar, ou seja, de escolher os problemas que nós vamos fazer, tá? Então, esses slides aqui vão subir já já, tá? Já estou com eles no jeito aqui, ó. Existe o problema arco e flecha, ok? Eu não sei se ele está aqui, é lógico que não está. Eu vou subir ele também, tá certo? Esse cara, ele é um problema que já caiu em UBI, tá? E nós vamos perder a aula inteira que vem falando dele. Aquilo que eu falei do problema do carnaval e da montanha, nós vamos fazer só em cima dele. Tá? Mas eu quero que antes você brinque com esse problema. Qual a lógica de alto nível para ele? Então, você vai ler o enunciado, você vai brincar com os casos de teste, você vai olhar as restrições, vai tentar ver, com base no caso de teste, no exemplo, né, a entrada, por que dá aquela saída, né? Ok? Como que ele poderia ser resolvido, bolar uns 3 ou 4 casos de teste válidos, bolar uns 3 ou 4 casos de teste inválidos, ok? Então aqui eu estou pedindo, o que seria casos válidos? Bola uns 3 ou 4 e tenta, como um exercício, bolar casos de teste inválidos também, tá? E aí, pensar quais as dificuldades esperadas, tá certo? Quais as dificuldades esperadas. Se eu fosse fazer esse problema aqui, caiu numa prova para mim, quais seriam as dificuldades que eu ia encontrar? Não estou pedindo para você fazer, hein? Estou pedindo para você parar nesse plano mais analítico, ok? Então, a lição de casa é esse problema. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar daqui o link do PDF, eu vou colocar o link lá no site da UBI mesmo, porque daí fica mais geral para todo mundo, tá? E daí você vai lá, ok? Muito bem. Então é isso, tá certo? Deixa eu ver se tem algum comentário. Muito bem. Ó, então, por hoje é isso, tá? Dá uma brincada. Eu vou subir, para você que está acompanhando a aula agora aqui, eu vou subir no Teams PowerPoint já, com o link para o Pratique, tá certo? E caso você esteja vendo o vídeo depois e não está tendo acesso ao curso no Teams, o link está no comentário, tanto no stream quanto no YouTube. Tá? Tá logo no comentário, logo ali embaixo. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Mantenham-se seguros. Tá certo? Vou encerrar a gravação. Tá? Abraço, então.